Epístola de Tiago, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículo 2. Antes, um bom dia a todos, que todos prestem atenção nessa leitura. É uma leitura de consolo, de ânimo, que Tiago está animando ao seu povo, o povo de Deus, o povo que crê em Jesus Cristo, que tem uma fé pequena, mas uma fé verdadeira, para que sigamos os ensinamentos das Escrituras. Nesse momento de crise que estamos passando, às vezes os próprios cristãos podem ficar desanimados, podem ficar aflitos. Então, tendo Cristo no coração de verdade, crendo em Deus, tendo fé dele, vamos vencer e podemos também falar para as pessoas que não fiquem em pânico. Sabemos que Deus está acima de tudo. Pense bem, meus irmãos e amigos. Estão preocupados mais com ouvir esse vírus, coronavírus. Esse vírus, esse mal, é claro, ele afeta. Você vem dar uma bala em toda a nação, em todo o mundo. Mas o pior vírus que existe, que tem em toda a face da Terra, a humanidade não está importando com esse vírus. É um vírus que não tem cura. É um vírus que leva à condenação eterna. É o pecado. Primeiramente, o pecado, a rejeição do Filho de Deus. E esse vírus, só Jesus que cura. O remédio é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, e a Bíblia, ela está espalhada para toda a face da terra. Todos têm ela em casa. Difícil uma casa, uma família que não tem as Escrituras. Mas não leiam. Se leiam, não entendem. Por quê? A Bíblia, clara, diz que quem morrer sem Cristo, partir desta vida para outra, porque esta vida que nós estamos aqui é passageira. Existe a vida eterna. A vida eterna com Deus, em Cristo Jesus, e sem Ele. Como diz lá em Lucas, capítulo 16, o rico, não é porque ele era rico que ele estava lá, ele está lá, ele foi para lá, porque ele não tinha Cristo, ele tinha dinheiro, já tem o nome que ele era rico. Então não é parábola, porque deu o nome do personagem de Lázaro. Então é uma coisa real que aconteceu. E Lázaro também que foi para o seio de Abraão, que a Bíblia fala, não é por ele ser mendigo, não é por nada disso. É porque ele era temente a Deus. Então, esse vírus que está agora, então, ele dá a morte física, mas e a morte eterna, que é a pior. Então aqui Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes ou passardes por várias provações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando em nada, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é movimentada pelo vento e arremessada de uma para outra parte. Não pense, pois, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão que é de coração humilde
gloria-se em sua alta posição. E o que é rico em sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva se seca e a sua flor cai. E a formosura aparência, a formosura aparência, assim também se murchará o rico em todos os seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o homem, o varão, que suporta a provação. Outra versão diz tentação. Refere-se à provação da fé. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Quer dizer, que uma recompensa muito maior que o preço que é pago, o qual Deus tem prometido aos que o amam. Então, nós vemos aqui como prova de dificuldade passa na vida dos filhos de Deus. Então ele disse que é para ter isso como um motivo de grande gozo. Não parece estranho a mente humana, o conceito humano? Ter gozo em dificuldade, ter gozo em doença, ter gozo na pobreza, gozar em provações. Não, ele fala assim, ter de gozo quando passarde. Quer dizer, gozar internamente. Às vezes, exteriormente, a parte de fora não está em gozo. Pelo contrário, está sofrendo. Mas dentro no seu coração, no coração da alma. Então a pessoa goza porque ele sabe que aquilo que está acontecendo está sendo permitido pelo Senhor. Nada acontece na face da terra, no universo, se não for permitido pelo Senhor. Até mesmo o pecado. Deus permite, mas não aprova. Então, tenha paciência. Então ele fala que sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Como diz Paulo lá em Romanos. Ninguém pode ter paciência se ele não passar por uma experiência. Como é que eu sei que eu vou ter paciência se nada me incomoda, nada me prejudica, venha me prejudicar? Eu não sei. Você só sabe quando você tem paciência, quando você depende dela para usá-la. Então ele fala assim, a prova serve para desenvolver sua persistência. Então, sabendo que a prova de vossa fé opera paciência. Então, a prova serve para isso, para você criar experiência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Então, nós não devemos desalentar, ficar parado, sem agir. Se fica dentro de casa, ora a Deus, tem tempo para isso, leva os pensamentos àquele que está lá em cima, que está comandando tudo, que é o nosso Senhor. Reflita bem para ver em que barco você está. Você está com Cristo ou sem Cristo? Na primeira epístola de João, que João escreveu no capítulo, acho que é capítulo 5, versículo 12, eu vou ver para não falar errado. Primeira João 5,12, sim, verdade. Quem tem, olha o que João disse aqui, João não disse quem tem religião, João não disse quem tem igreja, João não disse quem tem boas obras, Deus não disse quem é bom, nada disso. Olha o que João disse aqui, ó. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas que vida é essa que ele está falando? Vida física não é, porque a vida física eles tinham e nós temos. É vida espiritual, que quem não tem Cristo está morto espiritualmente.
Então, mas quem não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, morando lá no trono da sua alma, não é ter religião, ser religioso. É bom, não vou dizer a igreja que ensina o verdadeiro evangelho, a igreja que prega a palavra de Deus como ela é, que segue a doutrina dos apóstolos, não segue a doutrina de homens. Igreja que não é governada por homens, mas pelo Espírito Santo. Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja são as pedras vivas, somos pessoas pecadoras reunidas em nome de Cristo. Aí ele diz no versículo 13 também: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então a pessoa tem o Filho de Deus, e às vezes não tem aquele entendimento, ele não é maduro o suficiente para saber que ele tem a vida eterna. Então ele diz aqui, saibais que tende a vida eterna. O que é a vida eterna? Vida eterna é uma vida para sempre, perpétua. Não é vida, eu tenho a vida eterna hoje, no próximo pecado eu perco a salvação. Não, é um ensinamento contrário ao da Bíblia. Davi era segundo o coração de Deus, era um homem de Deus temente ao Senhor, mas era homem, ele era pecador, e ele pecou. Então Davi está no inferno, ele está lá junto com aqueles que trapassaram a Cristo, que crucificaram a Cristo, muitos que morreram sem Cristo, religiosos, estão lá, mas Davi não está. Ele diz, ele lamentou, ele pediu a Deus que dá a alegria da salvação. O que nós perdemos é a alegria da salvação. Quando nós pecamos, ficamos caídos, tristes. Pedro também, Pedro usou de violência. Pedro mentiu, mas não era mentiroso. Davi pecou, mas não era um pecador assim de prática. Ele cometeu adultério, mas não era um adúltero. Se fosse um adúltero, não está no reino dos céus. O adúltero não herdarão o reino dos céus, porque tem na prática adúltero. Adúltero espiritual é adulto fisicamente. Pedro mentiu, mas não era mentiroso. Ele cometeu pecado, depois ele chorou amargamente. Ele arrancou da espada, cortou a orelha do soldado, ele deu para rachar o crânio. E Jesus não aceitou violência. Então, voltando aqui em Tiago, aqui nós temos dificuldade, mas não devemos desanimar quanto àquela prova de dificuldade pela qual estamos passando. Tiago falou que eles estavam passando dificuldade, mas aquelas pessoas não existem mais hoje. A Bíblia está falando para nós hoje, nós povo de Deus. Essa prova é para nós chegarmos mais perto de Deus. Examinar por que Deus está permitindo. Isso não pegou Deus de surpresa. Porque Deus, ele é Deus, para Deus é tudo presente. Na eternidade passada, Deus, antes de formar o mundo, Deus já sabe, ele é sabedor de tudo que vai acontecer. Para Deus aconteceu tudo. Isso para nós é novidade. E nós não sabemos o que vai acontecer para frente, mas já está escrito. As pragas que vai vir depois na grande tribulação. A igreja vai passar para a grande tribulação. Muitos creem que não. Mas Paulo deixou claro em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que nós não vamos subir ressuscitado antes de que o Filho do Homem seja manifestado. Filho do homem não, filho da perdição, que é o anticristo, é outro assunto. Então, para que sejais perfeitos, versículo 4, completo, sem faltar alguma coisa. Para que sejais perfeitos, que nós passamos
Essa prova sem murmurar, sem reclamar, sem estar criticando o governo, que as pessoas mais sabem criticar o governo. E Paulo disse lá em 1 Timóteo que devemos orar para os reis, para os governos. Critica tudo, o povo está preparado para isso. O cristão não deve fazer isso. Criticar, não murmurar, não reclamar, ore, clama a Deus. Então ele diz, ter um objetivo em mente é o que os crentes sejam amadurecidos e completos com Cristo. Agora, para terminar, não vou demorar muito, aqui no versículo 2, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, refere-se à prova da fé. Se realmente nós amarmos, em efeito, guardamos os seus mandamentos, que cabe ao crente hoje, os mandamentos, os ensinamentos da palavra de Deus. Aí nós podemos ter a ajuda do Espírito Santo. Olha, tende grande gozo, quando passarde por várias provações. Aqui na Fiel disse assim, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Quer dizer, tentações que vêm de fora, né? Não é para nós gozar na tentação. A tentação, uma vez, é um teste. Isso tenta a nós blasfemar a Deus, tenta a nós enfraquecer a nossa fé, tenta a nós abandonar o que nós tivemos de servir a Deus. Nós agora não podemos ter cultos. É óbvio, irmãos, que isso é uma lei para o bem do povo, da saúde. Nós não estamos sendo proibidos por causa da nossa fé. Porque quando chegar no final, vai ter uma religião só. O anticristo vai querer que siga a religião do anticristo. Vai ter o sinal da besta. Aí a prova pior que tem, a maior prova para os cristãos. E Jesus também disse lá em Mateus, em João, Evangelho de João, Jesus disse, em mim tenhais paz. Nele nós temos paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não enganou ninguém, Jesus não pregou prosperidade, vem para mim que vocês vão viver o céu aqui na terra. Não, pelo contrário. Aqui nós vivemos debaixo de prova, de sofrimento. Mas não devemos usá-lo a isso para nós recolher e desanimar e blasfemar e chorar de tristeza. Chorar sim, pelo pecado. Ver a humanidade no pecado. A humanidade não quer saber de Deus, não quer saber de Cristo. Está igual ao tempo de Noé. Mesma coisa hoje. Noé ele pregava que ia ter um dilúvio, que não tinha chovido na face da terra. Noé, ele ensinava, o povo casava e dava em casamento, que nem hoje, festa, orgia. E depois veio. E vinha a morte. Você está preparado? Então que tenha um bom dia. Amém.